Boa tarde, continuando então a segunda parte da aula do Império Carolíngio. Eu vou falar agora sobre o papel da igreja nesse processo todo, né? Agora lembrando que até o Império Merovíndio a igreja ainda estava perdida e não tinha se organizado, ainda estava no processo de expansão e de evangelização dos povos, tá? E anteriormente, na época do Império Romano, estava na época dos pais da igreja, Santo Agostinho. Então, as pregações da época eram pregações voltadas mais para a graça, viver uma fé de coração. Só que neste momento histórico agora do Império Carolíngio é um momento de guerra, um momento beligerante. E mais, você tem muitas pessoas que estão se convertendo, mas não se identificam com algumas práticas cristãs. Então há uma mistura entre prática cristã e paganismo neste momento. Então a igreja ela toma um caminho de tentativa de manter a pureza. Por isso, nessa época do Império Carolíngio, a igreja começa a tomar tendências a voltar ao Antigo Testamento. O que quer dizer isso? Um Deus juiz, um Deus punitivo. Por que isso? Porque principalmente as pessoas que moravam no campo começavam um processo de não viver muito bem a fé cristã. Então era mais fácil impor leis para que fossem seguidas do que viver na liberdade. Assim a igreja garantia o sustento do cristianismo. Existia muito medo da perda dos valores cristãos neste momento onde as pessoas ainda cultuavam deuses antigos, né, os deuses germânicos, e principalmente as pessoas que moravam em volta à floresta, numa área onde tinha muito culto desses deuses antigos, né? A igreja não alcançava as pessoas que viviam no campo e próximo às florestas. Daí surgirem muitos mitos da época, onde as florestas eram lugar de maldade, onde as leis romanas não imperavam. Por isso, todo conto infantil antigo, mesmo o original, ele conta a floresta como lugar de bruxaria, a floresta onde o lobo mal vive, lugar de trevas, de demônios. Então você pode olhar que a mitologia antiga, grandes autores e os filmes trabalham a floresta, um lugar onde as leis não imperam, onde há bruxaria. Daí surgiu uma palavra interessante do latim, a palavra paganus, que quer dizer do campo, que deu origem à palavra usada para aquele que não tem fé, pagão. Beleza? Então aqui você tem o segundo ponto, né? É instituído o domingo, o dia do descanso, é neste momento aqui no século VIII para o século IX. Terceiro, né? Tem base em instituições políticas, leis políticas, o dízimo tem a obrigatoriedade de pagar-se o dízimo. Então você tem aqui um processo interessante, né? Dá ênfase a práticas exteriores, de você fazer caridade, de você mostrar o que está fazendo para ser perdoado. Surge um certo moralismo, né, de práticas, e o imperador, né, o Carlos Magno, tinha um papel importante aí. Ele é como se fosse o pai de todos, ele é como se fosse a pessoa que inspirava a ser seguido, uma questão de fé cristã, de vida cristã. Então o imperador tem um papel muito importante, né? Sempre os imperadores, quando tinha algum concílio da igreja, uma decisão da igreja muito importante, algum dogma são princípios imutáveis pré-estabelecidos pelo Papa. Então quando tinha algum dogma, o imperador presidia esse processo de estudo e de introdução de assuntos novos da igreja. É uma sociedade de ênfase no rito. Então eles gostavam do rito. Aqui, por exemplo, você não tem ainda a questão da transubstanciação, você aqui ainda não tem a questão da hóstia se transformando em corpo de Cristo, mas vai começar a surgir por volta do século X, século XI, e mesmo vocês tinham muito problema com isso, porque as pessoas pegavam a hóstia e enterravam achando que aquilo traria fertilidade. Então você vê que o paganismo, então a igreja preferiu não mexer com isso mais. Então a preferência da igreja sempre é tentando manter a fé dela. E por isso, combater veementemente todo tipo de ensino que surge diferente da Igreja Católica. A necessidade de criar um credo de ser seguido. Tá? Daí que surge o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, aquela ideia. E quem não seguia esse credo se torna herege. E aí cria-se um tribunal para julgar as pessoas por heresia. Não bruxaria. Tá? Bruxaria é apenas na Idade Moderna. A Idade Média persegue os hereges. Beleza?
Aqui você tem, então, as estruturas, tudo que existia no Estado é em bem da igreja, há uma mistura do público e privado aqui, igreja, Estado, tipo um padroado, que vai ser chamado posteriormente, né? E aí começa, então, aquilo que eu falei, principalmente anteriormente, da degradação da fé. Beleza? Então, beleza. Aí está o papel da igreja. E aí surge uma coisa interessante que muitas pessoas falam hoje, né? Exigências éticas de uma conduta ética, não comer, não vestir, tá? Surge um cristianismo muito ético, de moralismo, né? O pecado passa a ser tarifado, você passa a pagar indulgência pelo seu pecado. Você pagando a indulgência, você mostra uma prática exterior, e aí Deus te perdoa. Surge aqui então os pecados capitais, que nesse momento eram 8, né? Se tornam 7 posteriormente. E o que vai acontecer agora? Muito bem. Para passarmos então para o feudalismo, que até então não existiu o feudalismo, é só no século IX. O que vai acontecer? Infelizmente, aquele defensor da igreja, o Carlos Magno, ele vai falecer. E aí vai causar um problema seríssimo, porque ele tem 3 filhos, né? E o império dele, através de um testamento, né, de um tratado entre os filhos, chamado Tratado de Verdun, todo o Império Carolíngio vai ser dividido entre os 3 filhos, beleza? Então você vai ter aqui essa parte aqui do Carlos, o Calvo, o outro filho, Lotário, fica com essa parte aqui, e essa parte próximo do Império Germânico surge o Luís. Aqui você começa a perceber que há uma fragmentação do poder político. E é aqui, nesse momento, que vai surgir o feudalismo. Por quê? Porque as invasões germânicas continuam a acontecer nessa área, há novas invasões germânicas, e para completar, a guerra entre os filhos por território. Beleza? Essa área da França Oriental aqui se une ao Império Germânico aqui, formando um grande império chamado Sacro Império Romano Germânico, e os descendentes desse Luís Germânico atacam os próprios irmãos à busca de territórios. Ao atacar os irmãos, qual que é a prática comum do Império Carolíngio? Conseguir guerreiros pela base da troca de terra. Então, esses filhos, para arrebanhar um exército para combater o Sacro Império Romano Germânico, a invasão deles sobre o reino do Lotário e do Ocidente, eles dividem o território em vassalos. Daí fragmentando de uma forma tão grande, uma grande fragmentação, uma subfragmentação do império, ao ponto dos vassalos terem mais poder que os próprios reis antigos. E aí surgindo o feudalismo. Por que o nome é feudalismo? Porque a prática de doar a terra chama-se feudum, e o poder passa a ser local, e aquela centralização desejada, ela se fragmenta. Ora, perceba, o feudalismo que você estuda na escola é só na França. Beleza? E nessa área aqui do reino do Lotário e na Espanha. O feudalismo, ele acontece de várias formas diferentes, em vários lugares, em épocas diferentes. No Japão, etc. Tal. Esse estudo que você faz no livro de história que vocês têm aí em casa, em qualquer livro, é só da França. É só dessa região da Inglaterra. É só a região da Espanha e de Portugal. Beleza? Então esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo do feudalismo. E aqui que vai dar origem a essa ideia de uma sociedade dividida por ordens, que a agricultura vai passar a ser a base de subsistência, porque tudo é lançado na base no Império Carolíngio. Beleza? E aí, então, eu termino a aula aqui, e nas próximas aulas a gente começa já o feudalismo. Beleza? Na Idade Média Central, na Alta Idade Média. Abraço.